Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Natália Engel. No vídeo de hoje eu trouxe a ideia de um bloco muito simples, muito fácil de fazer, mas que fica muito bonitinho. Então vamos à lista de material? Para construir esse bloco, você vai precisar de um quadrado de 9 por 9 na cor principal, na cor que você escolheu o motivo. Então, aqui, um quadrado de 9 por 9, uma faixa de 5 por 42, 43. Na verdade, essa faixa eu estou pedindo um pouco a mais, que é para a gente poder refilar. Então, a medida que a gente vai usar é de 40, porém, corta maior um pouquinho com 42, 43 para refilar. Depois você vai entender por quê. Então, uma faixa de 5 por 42, pode ser por 41 ou 43, um pouquinho maior é sempre melhor, tá? Então, uma faixa no tecido colorido de 5 por 42, uma faixa no tecido de fundo de 5 por 42, dois quadrados do tecido colorido de 10 por 10 e dois quadrados do tecido de fundo de 10 por 10. Nesse tecido de fundo, nesses quadrados de 10 por 10, eu já risquei em cada um deles a diagonal de ponta a ponta. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses quadrados de 10 por 10, colocar um sobre o outro, e aqui já tinha traçado a diagonal, né? E fazer uma costura de lá e a outra de cá, de pezinho de máquina, ok? E deixa reservado. Vou pegar também as duas faixas de 5 por 42, vou colocar direito com direito e vou passar uma costura unindo essas duas faixas. Já fiz as costuras, uma de cada lado da diagonal, nos dois quadradinhos, nos dois conjuntos de quadradinhos, e também já fiz a costura, né, emendando as duas faixas, ok? Agora eu vou começar, né, por esse aqui, vou separar eles. Agora eu vou cortar em cima da diagonal, certo? Ó, cortei. Vou fazer isso com o outro também. Já cortei em cima da diagonal e separei, cada um deram dois. Eu vou tombar a costura para o lado do mais escuro, tá? Só que eu vou fazer isso a ferro, mas aqui nesse lugar não tem como eu fazer. E vou bater a ferro e vou pegar e vou refilar, conferir as medidas e refilar, se for preciso, um por um. Como que eu faço? Eu pego a minha régua aqui quadrada, essa linha aqui do meio, ó, que ela dá aqui, é a linha da diagonal, tá vendo que ela pega aqui, ó? De ponta a ponta é o ângulo de 45. Então, essa linha central aqui, eu vou posicionar ela em cima aqui da emenda dos dois tecidos, tá? E vou refilar esse quadrado com 9, ok? Então, deixar ele, os quatro, né? Porque agora vão ser 4 quadrados desses aqui de duas cores, tá? Porque eu ainda vou recortar esse outro aqui. Então, serão 4 desse aqui. Eu tenho que deixar com a medida de 9, refilar e deixar com a medida de 9. Muito bem. Na faixa que eu costurei, uma com a outra, também vou abrir, vou bater a costura para o lado do mais escuro e vou começar cortando. Primeiro, eu refilo, eu alinho a faixa aqui direitinho, qualquer uma dessas linhas aqui da placa, tá? Só para ficar bem retinho, tá
Pra gente não cortar torto. Venho com a régua, posiciono qualquer linha da régua aqui em cima dessa linha da costura, tá? E já dou uma refilada na pontinha só para ficar certinho essa beirada no ângulo de 90 graus. Então, eu alinho qualquer linha da régua aqui em cima da costura e já refilo um pouquinho, coisinha pouca, tá? Só mesmo para ficar certinho aqui. Feito isso, eu viro ela para o meu lado esquerdo e agora eu começo a cortar, coloco qualquer linha de novo aqui certinho para o corte não sair torto e vou começar a cortar tiras de 5 centímetros, tá? Eu vou cortar 8 tiras de 5 centímetros, como se fosse fatiando aqui. Se, vamos supor, você cortou uma, cortou duas, se você acha que o corte já começou a sair um pouco torto, você volta ela aqui, faz o mesmo processo que fez lá no começo. Alinha, qualquer linha da régua aqui, tira um pouquinho, pouquinha coisa, tá? Só mesmo para refilar, ó. Vamos dizer assim, ó, pouquinha mesmo, tá? Alinha direitinho aqui, ó. E vem, acerta a pontinha aqui e continua cortando as faixinhas de 5 centímetros. É a mesma medida da faixa, da largura dessas faixas, da largura inicial, certo? Então, eu vou fazer tudo isso e já trago para mostrar para você como que nós vamos montar o bloco. Agora, só um detalhe aqui, deu para perceber o porquê que eu pedi essas faixas um pouco maiores? Lembra que eu falei? A medida que nós vamos usar realmente dessas faixas é de 40 centímetros, mas corta com 42, corta com 43, sempre um pouco a mais é melhor. Para quê? Para isso que eu acabei de explicar, sempre refilar uma pontinha, mas refila de pouquinho para depois não faltar material para você, tá? É sempre bom refilar. Cortou umas 2, 3 faixinhas de 5 centímetros, achou que já começou a entortar, refila direitinho, pouquinha coisa, acerta e continua cortando as faixinhas. São 8 faixinhas de 5 centímetros, tá bom? Então, eu vou passar tudo a ferro ali e vou refilar do jeito que eu acabei de explicar e já volto mostrando como que nós vamos montar o bloco. Então, aqui, ó, vou mostrar eu refilando. Já passei, ó, ficou bem bonitinho. Agora, coloco a linha de 45, que é essa diagonal de ponta a ponta. Coloco ela em cima da emenda aqui da costura e vou refilar todos esses quadradinhos com 9 por 9. Ok? Já refilei do ladinho de cá, eu já cortei só assim. Mais um. Eu sempre procuro alinhar tudo de um lado, vejo o lado que tá melhor, assim, porque olha, esse tecido aqui, o que acontece? Esse azul aqui, ó, na hora de passar, ele deu uma leve abaulada aqui. Não sei se aí vai dar para você enxergar isso. Ele deu uma leve abaulada na hora que a gente passa ferro. Então, por isso que tem que refilar. Porque às vezes acontece isso. E assim vou fazer nos outros dois. Agora eu quero mostrar da faixa. Tudo que eu acabei de explicar, tá? Olha, coloca a faixa aqui, retinha, né? Agora, eu pego qualquer linha dessas retas aqui, coloco em cima dessa linha de costura aqui, acerto e vou primeiro refilar a pontinha, ok?
refilado, aí eu viro para o meu lado e agora vou cortar faixinhas de 5 centímetros. Por que 5 centímetros? Porque não foi essas faixas aqui que nós costuramos, elas não tinham 5 centímetros de largura? Muito bem, então agora corto faixinhas de 5. Eu sempre, para cortar a faixinha, alinho aqui no meio e aqui do lado na marca de 5 centímetros. Vou cortar, ó, 8 dessas faixinhas. Então, aqui estão as 8 faixinhas que eu acabei de recortar e de 5 centímetros de largura, né? E agora nós vamos emendar de 2 em 2, invertendo as cores assim. Então, eu coloco 2, passo uma costura, coloco 2, passo costura, 2, passo a costura e assim. Vou emendar todas. Muito bem, agora nós vamos começar a montar o bloco de fato, né? Porque eu já emendei todas, fiz essa pequena parte do bloco, né? Eu emendei e já abri a costura, tá? Nesse caso aqui, pode abrir a costura, é até melhor, mais interessante que abra a costura, pra ficar bem, não ficar aquele bolo, aquele carocinho. Então, coloquei o quadrado de 9 por 9 no centro. Agora eu começo a colocar esses quadrados que tem esses triângulos aqui. Então, eu vou formar uma estrela, tá? Então, bom, formei a estrela, né? Agora, eu venho com esses quadradinhos aqui, né? E vou colocar o azul escura, a parte colorida, sempre em contato com a ponta lá em cima da estrela. Não aqui embaixo, aqui, ó, em contato com a ponta da estrela. Então, ó, assim, tá? Esse modelo, ele é desse jeito. Então, o quadradinho azul em contato aqui em cima com a ponta da estrela. O outro vai vir aqui. Então, ó, aqui. O outro vai vir aqui. Então, aqui. E o outro aqui. E o bloco tá montado. Depois que você faz isso, você sempre tem que dar uma olhada para ver se não colocou nenhum desses errado. Por exemplo, assim. Assim já é um outro modelo. O modelo que eu estou propondo hoje é esse aqui, ó. Ele pega aqui em cima, é como se ele formasse um catavento, uma roda, assim, né? Como se, se essa estrela girasse e formasse uns raios, assim, pra cá da estrela, desse raio principal da estrela. Tem também, agora, se você quiser também formar outro modelo, é possível, com esse mesmo bloco, só que aí você coloca aqui, ó, no centro, ó, assim também. Já forma um outro modelo. Olha que bonito, a estrela aqui no centro e saindo. Só que esse modelo aqui, eu prefiro que esses, como se aqui tivesse saindo outros raios, né? E esse modelo que fica muito interessante você fazer um trabalho maior, fazer vários, e aqui, porque quando você vai colocando um do lado do outro, aqui vai formando, eles vão se emendando, vai formando como se fossem uns quadrados, vai dando uma liga, vamos dizer assim, eles vão se conectando, tá? Através desses aqui. Mas eu acho mais interessante esse modelo aqui, quando esses quadrados são de outra cor, tá? Então, para esse que sai, como se aqui desse raio principal da estrela formasse vamos dizer assim, um rabinho aqui, aí sim, por isso que é interessante ser da mesma cor da estrela, tá? Então, aqui, ó, vou
virar tudo. Então é esse o modelo que eu estou propondo hoje. Qualquer dia eu vou trazer esse modelo saindo uns raios aqui do meio, porém aí é feito, você vai perceber que é feita a estrela de uma cor e os outros raios, o que dão conexão um bloco com o outro, de outra cor, tá? É muito interessante de outra maneira fazer vários para montar trabalhos maiores, como colchas, mantas, porém os raios não é que há necessidade. Eu acho que fica mais bonito porque daí você dá destaque para a estrela fica numa cor diferente desses raios que saem dela. Porque olha aqui, se você colocar assim, ó, da mesma cor, aqui forma emenda que não dá destaque para esse raio e nem para a estrela, perde um pouco o formato. Então, qualquer dia eu faço um outro trabalho com a estrela de uma cor e esse outro modelo colocando invertido. Aí eu faço vários, já trago um trabalho maior para vocês verem, tá? Então, agora é só emendar, né? Em primeiro lugar, emendo entre eles, né? Aqui formou uma carreira, aqui formou outra e aqui formou outra. E depois que tiver tudo costurado, junto um com o outro. Já volto mostrando o bloco todo montado. E aqui está o bloco montado. Eu nem refilei ainda, mas acho que se precisava ser muito pouca coisa. Tá bem bonitinho aí, ó. Ó o que eu falo, ó. Sai o raio da estrela e como se ele deixasse um rastro para trás. Olha, bem bonito, né? Outro detalhe também que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: as medidas que eu passei no início são para margem de costura de meio centímetro, porque eu estou trabalhando na industrial. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as medidas para a margem de 0,75 também. Eu vou falar rapidinho aqui as medidas para 0,75, tá? Mas não se preocupe porque eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. De novo, eu vou deixar na descrição do vídeo para a margem de costura de meio e também para a margem de costura de 0,75, tá ok? Então tá, para quem estiver usando a máquina doméstica que tiver com pezinho de 0,75, para esse quadradinho aqui central, você vai cortar com 9,5 por 9,5. Aqueles dois quadrados maiores dos coloridos, você vai cortar com 10,5, os dois quadrados claros, 10,5 também, que formaram aqueles quadrados que a gente traçou a diagonal no meio e formou esses aqui, esses triângulos aqui, a ponta da estrela. Então, você vai cortar cada um, tanto claro quanto escuro, com 10,5. E aqui, aquelas faixas, tanto a colorida quanto a clara, você vai cortar com 5,5 de largura, tá? Emenda as duas faixas e depois vem fatiando com 5,5 também, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da ideia. É um bloco muito bonitinho. Se quiser fazer colorido também, mas aqui eu usei uma cor só para dar esse efeito, como se aqui os raios da estrela deixassem uns rastros, tá ok? Como se ela estivesse girando e formasse aqui uns rastros, beleza? Então por hoje é só. Espero que você tenha gostado, espero que eu tenha te inspirado a fazer muito patchwork, fazer muita coisa bonita, e um beijo, até o nosso próximo vídeo.